Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Tatiana Vono e juntos nós vamos aprender, se apaixonar e se divertir por história. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que eu irei apresentar a vocês sobre história de Rondônia. Rondônia, que é o meu estado do coração. Aliás, vocês já ouviram o hino de Rondônia? Não? Escuta um trechinho. Quando nosso céu se faz moldura para engalanar a natureza. E aí, tá gostando? Então, já dá um joinha aí, já se inscreve no canal, ativa o sininho para toda semana você receber novidades. Segue a vinheta. Então, gente, nesse primeiro vídeo eu vou explicar para vocês alguns conceitos básicos para você entender história de Rondônia. Por que esses conceitos básicos são tão importantes assim, professora? Porque quando eu falar sobre ele nos próximos vídeos, vocês já saberão sobre o que se trata, ok? O primeiro termo que nós vamos trabalhar é sobre a Amazônia. Você fala, oi, Amazônia, Amazônia é floresta amazônica. Ok, mas vocês sabiam que existe uma diferença entre a Amazônia legal, a Amazônia internacional, estado do Amazonas e o rio Amazonas? Então, parece ser tudo a mesma coisa, mas na verdade é ou não é? Ou é? Ah, fica a seu cargo. Vamos lá. Amazônia Legal é um termo utilizado aqui no Brasil para poder designar todos os estados que fazem parte da floresta amazônica. A floresta amazônica é a vegetação prevalente, predominante na região norte. E a Amazônia Legal, ela compreende quais estados? Ela compreende todos os estados da região norte, mais Mato Grosso e uma metade do Maranhão. Então, quando a gente fala Amazônia Legal, são todos os estados que possuem características da floresta amazônica. A Amazônia Internacional já é aquela região que compreende a Amazônia Legal brasileira mais a Amazônia Internacional, que compreendem os países da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador e Peru, ok? O Amazonas é o estado do Amazonas, o maior estado do Brasil e que, portanto, compreende a maior parte da floresta amazônica que nós temos aqui no país. E o Rio Amazonas? O Rio Amazonas é o maior rio do Brasil, atravessa o estado do Amazonas, que leva o nome do rio, e nós vamos ver nos próximos vídeos que o Rio Amazonas, na verdade, teve um outro nome. E o nome deste rio atual, que é o Rio Amazonas, nossa, quanto Amazonas, né? Se deve a um fato relacionado à mitologia grega. Legal, né? Outro termo muito falado, quando a gente vai estudar a história de Rondônia, é o termo drogas do sertão. Esse termo drogas do sertão correu muito aqui no Brasil, correu muito aqui em Rondônia nos séculos XVI, XVII, XVIII e até meados do século XIX. É interessante que esse termo drogas do sertão, muitas vezes pensa assim na cabeça da gente, drogas do sertão, coisa ilícita, ou drogas do sertão, produtos viciantes que estão localizados no sertão nordestino do Brasil, certo? Não. Vamos pensar primeiro na palavra sertão. A palavra sertão no século XVI, XVII e XVIII se designava a lugares de mata fechada, de difícil acesso, tá? Quase impossíveis para o ser humano naquela época adentrar. Então, vamos pegar o caso dos bandeirantes, quando os bandeirantes diziam que iam ao sertão, não quer dizer que eles iam para um local seco, e sim para um local de difícil acesso, que no caso era a floresta amazônica principalmente. E o termo drogas na época não se referia a nada viciante nem a nada ilícito. Se referia a produtos considerados exóticos que tinham aqui no Brasil e que não tinham na Europa. Produtos muito exóticos para a época, por exemplo, guaraná, castanha do Pará, tá? Coloral ou urucum, depende do lugar onde você está. Então, esse Esse é um dos exemplos que eu estou citando sobre os produtos que tinham na floresta amazônica, que eram considerados especiarias da região e que interessavam a Europa.
Então, o termo drogas do sertão se refere a todas essas especiarias da região amazônica que a Europa desejava ter, ok? Tratado de Tordesilhas. Poxa, eu espero que vocês saibam o que foi o Tratado de Tordesilhas. Ai, prof, não lembro o que é o Tratado de Tordesilhas. Ok, vamos lá. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre Portugal e Espanha, que eram as maiores potências na época, no século XV, que eles juntos decidiram dividir as terras que eles ainda iriam encontrar no ano de 1494, do outro lado do Mar Oceano. Não lembro o que é Mar Oceano? Te explico. Mar Oceano é como os europeus chamavam o Oceano Atlântico hoje, ok? Depois que o Colombo falou que deu a volta ao mundo e foi para as Índias e chegou com umas coisas diferentes, Portugal e Espanha decidiram fazer um acordo para poder dividir entre eles as terras que eles ainda iriam encontrar no Mar Oceano. Então, eles não sabiam o tamanho. Tentaram fazer um acordo no ano de 1493, não deu certo, e em 1494, o Tratado de Tordesilhas foi afirmado, ok? Então, como que definia? Ele pegava da ilha de Cabo Verde e contava 476 léguas a oeste. Da ilha de Cabo Verde até essas 476 léguas, tudo que fosse encontrado era de Portugal. Dali para frente, era da Espanha. Então, a América do Sul ficaria como, de acordo com o Tratado de Tordesilhas? Assim. Ok? Então, esse é o Tratado de Tordesilhas. Se você analisar bem o mapa, volta o mapa. Isso. Se você analisar bem o mapa, o estado de Rondônia, assim como quase toda a parte da região norte e do centro-oeste, pertencia à Espanha. Tá? Então, isso é muito importante vocês terem em mente quando a gente for falar dos novos conceitos, das novas partes, das novas etapas de história de Rondônia, para você sempre se lembrar que até uma determinada época, nós pertencíamos, ou melhor, o estado de Rondônia pertencia à Espanha, ok? Outro assunto, outro conceito muito interessante que os europeus enfiaram na cabeça deles que tinha aqui na América era o Eldorado. Ah, professor, o Eldorado, já assisti o filme do Eldorado, lindo ele, né? É duro ser um deus, ter a força de um Zeus. Eu vejo que é tão fácil enganar. Não é esse filme. Não tô falando desse filme. Aliás, esse filme é muito bacana, eu super indico para você entender um pouco sobre a dinâmica da chegada dos portugueses e também dos espanhóis na América do Sul. Mas, gente, Eldorado era um mito, era uma mitologia, era um ideário que existia no imaginário do europeu de que existiria na América do Sul um lugar repleto de ouro. Tá? O rei, ao ser coroado, seria banhado a ouro. As construções seriam banhadas a ouro. Tudo era ouro e seria um local de difícil acesso, muito bem escondido, protegido por super guerreiros. A própria população seria uma população guerreira que iria proteger esse local. Então, esse imaginário de Eldorado sempre existiu na cabeça do europeu e eles acreditavam que esse Eldorado existia na América do Sul. E isso fez com que muitos portugueses atravessassem o Tratado de Tordesilhas, lembra que eu expliquei agora? Em busca do famoso Eldorado. Outro termo muito bom de você entender é o termo União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi o período em que Portugal e Espanha se tornaram um país só. Por que isso aconteceu? Porque o rei de Portugal morreu e o próximo da aliada à sucessão era o rei da Espanha. E o cara foi lá e passou também a controlar Portugal, dando vários direitos a Portugal, não interferindo muito na questão política e na distribuição de cargos, porque ele não era besta, certo? E aí ele fez o quê? Pegou e passou a comandar Portugal. Gente, isso deu uma transformação muito bacana para nós. Por quê? Se Portugal e Espanha eram um país só, o Tratado de Tordesilhas teria sentido? Não. Então, os portugueses que viviam do lado do Tratado de Tordesilhas utilizaram esse período da União Ibérica para poder atravessar o Tratado de Tordesilhas em busca do famoso Eldorado, principalmente. Qual o período que aconteceu a União Ibérica? De 1580 a 1640. E por último, e na verdade o mais importante, tá? Onde fica Rondônia? Põe o mapa. Tá vendo o mapa? Então, você vê Rondônia,
Roraima. Rondônia, Roraima. Roraima? Não sei. Rondônia, Roraima. Rondônia, Roraima. Então, Rondônia e Roraima não são o mesmo lugar, ok? Fica no mesmo país, na mesma região que a região norte, tá? A sua sigla começa com R, mas a sigla de Rondônia é RO. E a sigla de Roraima é RR, ok? Então, gente, esses são os conceitos básicos para você entender história de Rondônia, ok? Curtiu? Cara, dá um like, comenta aí, segue o canal, ativa o sininho. Me segue também no Instagram, tá aqui, ó, ok? Muito obrigada, toda semana tem vídeo novo. Beijo, beijo.